sensação. Tomar água de coco, sentir a brisa do mar. Jogar futebol com os amigos, festejar. Andar de skate, patins, sorrir e namorar. No verão da TV Nova a gente vai se encontrar. Na TV Nova é verão, curtir o sol, o céu e o mar. É verão, TV Nova é Pernambuco no ar. É verão, na TV Nova o clima é sensação. Na TV Nova é verão. TV Nova. Programa Fala Povo. Apoio Clínica e Laboratório Lien. Mais de 20 especialidades médicas. Não desperdice o momento presente. Ele pode reparar o passado e construir o futuro. Boa noite para você que está conosco aqui na TV Nova. É Pernambuco no ar. Estamos iniciando mais um programa Fala Povo. Fala Povo. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam bem-vindos ao Fala Povo da noite de hoje. Como é bom estar com vocês aqui na TV Nova. É Pernambuco no ar. Uma boa noite para você, minha dona de casa, que está aí assistindo e acompanhando o programa Fala Povo. Para você, trabalhador também, que acompanha o programa Fala Povo, você estudante. E para você aqui do Recife, da região metropolitana, que não perde um programa Fala Povo. É muito bom estar aqui com vocês. E hoje vou trazer um tema sensacional. É um tema apetitoso, super interessante. Nós vamos falar sobre o universo, a criação do universo, não é? Por que estamos aqui, como viemos, para onde vamos, enfim, perguntas que muitas vezes atormentam a gente que a gente não tem resposta. Mas eu trouxe uma pessoa hoje aqui que vai responder tudo isso para você. Exatamente, eu trouxe um astrofísico, um professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu estou me referindo ao professor Antônio Miranda, respeitadíssimo aqui em Pernambuco, respeitadíssimo dentro da universidade e também entre os nossos telespectadores, porque ele já esteve aqui uma vez e detonou vários mitos. Professor Antônio Miranda, satisfação imensa contar com a sua presença aqui de novo. Olá, muito obrigado de novo, Edson, pelo convite. E eu sempre gosto de vir aqui porque sempre tem tema bom para a população. Isso é legal. E eu gosto, professor, porque o senhor tem pega a ciência, né? Aquela questão difícil, que muitas pessoas acham difícil, mas o senhor consegue explicar e passar com facilidade para o nosso telespectador que consegue entender e acompanhar. E eu tenho certeza absoluta que hoje não vai ser diferente. A gente vai falar sobre o universo e o nosso telespectador só vai sair ganhando. Legal. Eu começo com aquela pergunta básica, né? Como nasceu o universo? Foi um sopro de Adão? Nós viemos do barro? Como que chegamos até aqui, professor? A ciência, ela vive de teorias, né? E de tempo em tempo as teorias são modificadas e às vezes até derrubadas, né? Uhum. Então a ciência não tem uma resposta assim, a verdade para absoluta. Sempre, né? Absoluta. Mas é a melhor coisa que a humanidade criou, a melhor coisa que a humanidade desenvolveu ao longo dos séculos e milênios, é a melhor forma de explicar a natureza. Então a teoria atual mais aceita, ela é conhecida através de um apelido chamado teoria do Big Bang. Na verdade é um apelido que não é exatamente uma grande explosão, e essa teoria, que inclusive foi concebida primeiramente por um padre belga. Stephen King também, ele se aprofundava muito nisso. O Stephen Hawking também, ele falou disso, mas a ideia original vem de um padre belga, padre católico, chamado Georges Lemaitre, que diz que o universo surgiu de um ovo cósmico, uma célula primordial. E esse ovo cósmico, depois de um determinado tempo, ele cresce rapidamente. Passa por um processo que se chama inflação, é um nome técnico, né? E depois de um certo tempo, assim, essa teoria foi apelidada de Big Bang, como se fosse uma grande explosão, né? Então essa é a teoria aceita, um ovo primordial, uma célula primordial,
nessa célula. Ela era, obviamente, muito pequena, muito densa, muito quente, e ela tinha como se fossem uns pequenos filhotes, né? Que são partículas elementares, fótons, quarks, antimatérias, né? E como esse universo expandiu, cresceu, a sua temperatura foi modificando, novos componentes foram surgindo por composição de um junto com o outro, e aí depois de um certo tempo, esse conjunto de partículas se transformou em átomos, né? A primeira leva de átomos do universo foi o átomo de hidrogênio, né? Então a gente pode dizer que o átomo de hidrogênio foi a composição do universo descendente do tal do Big Bang. Certo. Então essa é uma teoria assim, muito interessante, que é a teoria mais aceita atualmente. E o hidrogênio, ele seria essa partícula que deu vida ao ser humano? Então, quando depois de um certo tempo que esse ovo cósmico, essa célula primordial, passou por um processo de expansão, que as pequenas partículas se combinaram, geraram o próton e o elétron, e o próton e o elétron se combinaram, formaram o átomo de hidrogênio, o universo passou a ser uma supernuvem de hidrogênio. A partir dessa supernuvem de hidrogênio é que as estruturas e os componentes atuais do universo foram surgindo. Os primeiros descendentes da nuvem de hidrogênio foram as estrelas, né? E as estrelas, quando elas se formavam por um processo dinâmico, elas geravam uma família no seu entorno, que eram os planetas, né? Então, os planetas nasceram junto com a primeira leva, com a primeira geração de estrelas. A partir dos primeiros planetas, aí sim, dependendo da condição bioquímica de cada planeta, de temperatura, de novos componentes, os planetas conseguiram conceber a vida por aglomeração de elementos químicos básicos, e a bioquímica diz que esses elementos químicos, num determinado número e proporção, germinam a vida. E essa vida surgiram sempre nos planetas que tinham uma parte líquida, seus oceanos. Então, a vida surgiu microscopicamente por componentes bioquímicos nos oceanos, e depois ela evoluiu para todas as formas de vidas primitivas e até a vida de hoje. Professor, quando a gente fala, eu vou viajar, vou para Caruaru, Caruaru é longe demais. Mas quando a gente fala, eu vou para uma outra galáxia, existe vida além daqui da nosso torrão de terra? A noção de distância, chamada escala astronômica, ela é totalmente diferente daquilo que a gente vivencia aqui, né? Para o nosso senso comum, o nosso cérebro atual aqui de nós na Terra, nós não conseguimos ter exatamente a noção das distâncias, né? Certo. Uma distância aqui para Caruaru, 100, 120 quilômetros, uma volta em torno da Terra, milhares de quilômetros, a distância da Terra até o Sol, 150 milhões de quilômetros, chama unidade astronômica, aí nós já perdemos a noção. E quando vai para fora do sistema solar, isso, ainda na nossa galáxia, para outra estrela depois do Sol, nós já usamos outra unidade, anos-luz. Anos-luz. Né? É Star Trek. Exatamente, Star Trek, porque já são milhões e milhões e milhões de quilômetros que nós não conseguimos conceber. E para nós atravessarmos uma galáxia, nós precisamos de viajar numa velocidade limite, que é a velocidade da luz, e passar 100 mil anos. Então, numa velocidade... numa velocidade que a gente não consegue. Então, assim, fora do nosso senso comum, a gente não consegue captar. Chega lá. Só acreditando na matemática, na ciência e nos dados da física e da astrofísica. Mas eu quis tocar nesse assunto que eu queria até provocar. A gente conversou essa semana com um ufologista, um ufólogo, e a pergunta era exatamente essa, né? Só existe, digamos aqui, no sistema solar, vamos por aí, só a vida humana, só o ser humano, de vida, de coração batendo, ou temos outros seres? Então, a visão da astrofísica e a visão da ufologia são visões distintas, diferentes, né? Perfeito. A astrofísica, ela baseada na chamada astrobiologia e na bioquímica da vida, ela admite a hipótese de vida em qualquer local. Porque a vida ela é uma combinação de elementos químicos sob determinadas condições de temperatura e pressão, que ela pode
surgir, Se nascer, desenvolver. frutificar, desenvolver. Então, hipoteticamente, se sabe que é possível ter vida evoluída em qualquer lugar do universo e da galáxia. Então, isso é uma coisa que não tem como contestar. Agora, vida inteligente como a nossa, dirigindo artefato como o disco voador, presente aqui na Terra, a ciência é taxativa. Nós nunca fizemos esse contato, pelo menos por enquanto. Quem sabe no futuro que uma tecnologia permita que nós tenhamos condições de ir para um local muito longe e ver in loco, aí a ciência diz, agora eu vi, mas por enquanto não. A gente diz que a ciência ela é São Tomé. São Tomé, tem que ver para crer. Tem que ver para crer. E essas luzes que os pilotos da aeronave veem, lá no Rio Grande do Sul também tem, aquele povo com o celular na cabeça, mandando sinalzinho lá para os ETs. O ET viu aquilo? Todas essas observações e essas, entre aspas, aparições já foram explicadas. Desde satélite até reflexo da luz, até artefatos no espaço, todas elas sem exceção. Tá? Aquelas que ainda não foram explicadas, também não foram comprovadas que tem seres inteligentes dirigindo algum disco voador. Né? Porque uma coisa você vê uma luz e diz que é um objeto não identificado. Tudo bem. É um objeto não identificado. Mas você também não pode dizer que ali dentro tem um ser vivo dirigindo uma nave. Aí já identificou. Aí já é avançar o sinal. Né? E já deixa de ser identificado. Deixa de ser identificado, Não é verdade? Porque se não é identificado é porque não tem porque ninguém registro sabe que é. nenhum, ninguém sabe o que é. Se você bota algum registro ali, então você já identificou, tem alguma coisa que está Mas identificada. mesmo assim, se diz assim, não, porque o governo americano liberou os arquivos aquela área do 51, Pentágono, então. a área 51. Mas esse é um mundo, apesar de que grande parte dos ufólogos são pessoas que querem pesquisar e decifrar, há também um lado comercial de pessoas que fantasiam para vender produtos, e isso é uma certa indústria também. Então, separando aí o joio do trigo, colocando os chamados ufólogos, que têm boa intenção de descobrir os mistérios, vamos dizer assim, nós temos que tomar um cuidado também, porque os observatórios astronômicos e os centros de pesquisa não têm nenhum registro oficial assinado por cientistas que diga isso. O que se tem é notícia de televisão que houve um arquivo do Pentágono dizendo que um avião da Força Aérea viu um objeto que ele não conseguiu identificar. Ponto final. Isso não é nada por enquanto. É difícil. Muito vago. Fica muito vago, né? Muito vago. E a gente vai para o intervalo e na volta eu vou tocar num assunto que na última vez que o senhor esteve aqui, o senhor falou, né? Disse que o mundo ia se acabar. Ok. Né? Então fica em casa aí, que a resposta ele vai dar, tá? O mundo vai se acabar. A gente está conversando com o professor da Universidade Federal, um astrofísico, e ele tem como explicar isso para você, tá bom? Daqui a pouco a gente está de volta com o professor Antônio Miranda, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, um astrofísico. Já já, de volta aqui no programa Fala Povo. Os clarins voltam a tocar. E a TV Nova bota a troça na rua para levar o melhor da festa para todo lugar. O som que vai agitar a folia. As dicas, cobertura das prévias, dos bailes, dos blocos. E no período de Momo, a gente canta de galo no maior bloco do mundo. Logo cedinho no sobe e desce nas ladeiras de Olinda. E de noite vai pro Recife Antigo curtir o maior e melhor carnaval do mundo. TV Nova é carnaval no ar. Carnaval da Nova. Apoio Albany. O cuidado perfeito para você e sua família. Minuano resolve. A solução completa para a casa toda. Manhã, eu vou pro Blocalhau com Getúlio Cavalcante, Nádia Maia, Maestro Forró e outros grandes artistas. É no buffet de branco, no Recife Antigo, ao meio-dia da quarta-feira de cinzas, que deixou de ser ingrata. Ó, pra aí, Maestro Bozó e Maestro Carlos Rodrigues comandam a festa no salão climatizado e pelas ruas do Recife Antigo. Adquira já a sua camisa do Blocalhau e venha curtir conosco. Informações 98414-3001. Ó, pra aí, eu vou.
Em Limoeiro você tem a Clínica Lien, com cardiologista, clínicos gerais, ginecologista, pediatra, ultrassonografia e mais de 21 especialidades prontas para te atender. Além do laboratório, claro, o Lien Lab. Tudo em um só lugar. Procure já a Clínica Lien, das 7 às 18 horas, no fone 3628-0278 e 99663-7249, na rua Antônio Fernandes Salsa, número 294. TV Nova. De volta com o programa Fala Povo, e na noite de hoje nós estamos abordando o tema O Universo. Estamos conversando aqui com o professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, o astrofísico, o professor Antônio Miranda. Professor, a gente foi para o intervalo e eu lhe provoquei com relação a um assunto que a gente tocou no outro programa, inclusive era outro estúdio e tal, e é sobre o nosso futuro, não é? Nosso futuro é incerto, ou seja, ou é certo que a gente vai se acabar? Eu não estou falando só do corpo físico, não, né? Sim. Porque a gente já tem, né? 90 anos, 100 anos, 120 anos, já é muito. Eu estou falando do torrão nosso da Terra. Muita gente diz assim, do jeito que as queimadas estão aumentando, a gente vai acabar o mundo antes da astronomia, né? Mas supondo que o ser humano não vai acabar a Terra por nenhuma guerra ou por nenhuma queimada, a previsão é que no nosso sistema solar, na nossa estrela, o Sol, ela cresça, ela passa de uma anã amarela para uma gigante vermelha, e ao crescer, ao inchar, ela vai tocando nos planetas em sua volta. Então ela vai literalmente tocar em Mercúrio, Vênus e na Terra. Então, quando o Sol tocar na Terra, a Terra vai deixar de existir, porque vai se queimar, né, pelo calor, né, do próprio estrela do Sol. Então nós temos um prazo, em números redondos, de aproximadamente 1 bilhão de anos. 1 bilhão de anos? 1 bilhão de anos, é muita então coisa. Eu posso morrer tranquilo, que eu não vou morrer queimado do Sol. Não, o que se pensa, assim, se acreditando na evolução da ciência? Que nós vamos desenvolver condições para achar exoplanetas, sistemas planetários fora do nosso, que tenham condições de habitabilidade, certamente com água, atmosfera, e as colônias humanas vão estar em outros locais. Ou seja, a Terra pode sumir, mas a vida humana não. A humanidade é uma expectativa que se tenha, né? Que a humanidade vai colonizar o universo. Já existem ficções, né? Já Sim. existem filmes de ficção e tal, mas também, na prática, já se está se mandando sondas para outros planetas. Nós temos plenas condições de, poucas décadas, montar uma colônia na Lua, que é pertinho, tem água. Tem água na Lua? Tem água, bastante água na Lua, então você pode tirar água para consumo e a água para separar o hidrogênio do oxigênio, então também é uma coisa... Que é a base da vida também. É a base também. da vida e a base da respiração, e o hidrogênio é combustível. Já há condições de a gente ter uma pequena habitabilidade no próprio planeta Marte, obviamente também fazendo todas as condições de oxigenação. Marte está mais perto da Terra, e seriam 2 pontos de apoio, né? 2 pit stops, né? Isso. Para que nós tenhamos A pluralidade. a pluralidade e irmos para outros sistemas planetários, desenvolvendo tecnologia com equipamentos mais leves, com velocidades maiores, com todas as condições de descobrir planetas habitados e a humanidade colonizar esse universo. Professor, se o ser humano, né, se nós habitantes aqui da Terra, temos condição de chegar a isso, e a gente não chegou lá ainda, mas lá não pode ter também um ser com esse mesmo pensamento, inversamente proporcional ao nosso? O universo, ele tem 13,8 bilhões de anos. Isso. A Terra tem 4,5, Terra e o Sol 4,5. Então é possível que planetas e hipotéticas civilizações sejam mais velhas do que nós e tenham tempo para desenvolver tecnologia. Então, como eu falei no começo, hipoteticamente a ciência não descarta essa possibilidade. Então é possível que num prazo longe, né, nós tenhamos ou contato ou a chegada de colônias humanas em outros planetas. Isso teoricamente é possível, sim. Pronto, eu queria só ratificar, né, aquela questão que o senhor falou aqui da Terra plana.
não é? A gente fez um programa exclusivo, foi só sobre terra plana. Sim. E aproveitando essa oportunidade, que muitas pessoas perderam aquele programa, e o que o senhor explicasse para o nosso telespectador, né? A Terra é plana ou a Terra é redonda? Se a Terra for plana, eu vou pegar um retrato que eu tenho em casa, quando estudante, bem adolescente, bem criança, no interior, que a gente tirava a foto com um globo de lado. E, né, eu vou pegar aquela foto e vou rasgar. Porque... assim, quando os componentes do universo são formados, eles são formados por estruturas gasosas ou rochosas muito quentes, tipo lavas, e no sistema de rotação. A rotação é uma grandeza muito comum em todo o universo. Então, uma estrutura de uma estrela, de um planeta muito quente e muito mole, ao rodar, ele adquire normalmente o formato esférico. O formato esférico é uma consequência do material fluido, quente e rotacional, que adquire o formato esférico. Alguns asteroides, eles esfriam antes de ficar totalmente esférico, então ele tem um formato tipo, vamos dizer assim, uma batata, né? Mas plano não tem, nenhuma estrutura é plana. Então isso já dá para ter a noção de que todos os componentes do universo são esféricos ou próximos de esférico. Então não tem essa do planeta ser plano de jeito nenhum. Além do que vários experimentos na Terra provam que ela é esférica e várias observações de fora já viram, fotografaram e filmaram que a Terra é esférica, sim. É incrível, porque você, como o senhor falou, já se provou milhares de anos atrás que ela é esférica, né? E uma pessoa no mundo de hoje vem com a... Isso provavelmente está dentro de um contexto do que é chamado de negacionismo, negar a ciência em vários aspectos. E se criam, assim, lendas ou as chamadas fake news para deseducar com algum propósito lá na frente. Mas essa da Terra plana já está totalmente derrubada. E parabéns para a ciência, né? Parabéns para a ciência. Que ela chegou, mostrou lá, mostrou para cá. Inclusive, o senhor trouxe até um vídeo de Carl Sagan, né? Tem um vídeo da série Cosmos, do Carl Sagan, que ele mostra um experimento de um grego, 300 anos de Cristo, Eratóstenes, que ele observou a sombra de dois, um poço e um obelisco, né? No mesmo dia, e viu a sombra de um diferente da sombra do outro e calculou a curvatura da Terra. Então, desde Eratóstenes que se sabe que a Terra é esférica. Há milhares e milhares de anos. É muito fácil de chegar. Muito fácil de se fazer. De destruir isso aí, essa coisa. Mas com relação à exploração do homem, o senhor acredita em quanto tempo a gente já pode estar habitando a Lua? Bom, a Lua, ela já poderia estar com a presença humana mais forte. Deixa eu fazer um parênteses, apesar de que tem gente hoje ainda que acredita que o homem não pisou na Lua, hein? Desde 1969, né? De 70. Eu acho que isso é uma coisa também assim, não chega a ser um negacionismo, mas é um pouco de falta de oportunidade da população ter uma educação científica correta. A ignorância que já A ignorância provindo de uma educação incompleta. Entendi. Tá? Uma educação completa daria condições de todo mundo ter essa certeza, né? Essa certeza. Mas desde que o ser humano foi para a Lua, já é possível nós estarmos lá com uma presença maior. Acontece que a geopolítica dos países fez com que os investimentos em ciência diminuíssem e fossem aumentados os investimentos em guerra. Na Guerra Fria essa briga estava maior. Na Guerra Fria, a União Soviética e os Estados Unidos estavam investindo muito em ciência espacial. Né? Depois que acabou a Guerra Fria, começou assim, as guerras de tomada de poder nos países, e aí o investimento militar foi muito maior do que o investimento científico. Mas como a ciência sempre avança, a tecnologia sempre avança, até fica, vamos dizer assim, mais barata, e o interesse pelo espaço é muito grande, porque o espaço é o futuro da humanidade. Até do ponto de vista capitalista, né? Muitas empresas querem buscar minérios, metais nobres, nos asteroides, no solo da Lua, no solo de Marte. E aí as empresas estão financiando condições de se chegar ao espaço para se tirar essa riqueza. São minerais muito úteis para a eletrônica, para a computação. Além de que, se colocar satélites no espaço, facilita o meio ambiente, facilita um país vigiar o outro, facilita assim, muitas coisas na própria Terra. Então, o desenvolvimento de tecnologia para ir para o espaço, ele, de certa maneira, ajuda a humanidade a achar outros mundos habitados. Professor, agora, com o nosso universo, a gente
As estrelas se acabam, né? Sim. Ela tem a vida útil dela. Tem a vida útil. E os planetas também têm vida útil? Também. Todo planeta, ele gira em torno de uma estrela, Isso. né? E tem que ter a estrela, porque é a luz da estrela que gera vida. Né? Nós precisamos da radiação do Sol para a nossa vitamina D, a planta para a fotossíntese, para o aquecimento de uma certa temperatura da Terra. Então, toda vida num planeta precisa de uma estrela a um lado. Então, quando nasce a estrela, nasce o planeta junto, fazem parte de uma família. Quando a estrela morre, ou por expansão ou por explosão, os planetas desaparecem e a vida também. Então, cada sistema estelar com sua família de planetas tem um prazo de validade, aproximadamente entre 5 e 10 bilhões de anos. Mas por isso que a gente pode chegar a essa conclusão de que a Terra está com o seu dia contado em Está com o dia função contado. A gente pode ver do tempo do próprio Sol, como o senhor falou, que ele vai daqui a aproximadamente 1 e bilhão de anos, o Sol vai tocar na Terra e a Terra não vai ter condições de ter vida nenhuma, vai torrar, vai sumir, vai desaparecer. Tá? Mas como é um tempo muito grande, dá para, nessa perspectiva evolutiva, a humanidade colonizar outros mundos. Essa teoria, ela é aceita dentro de toda a comunidade científica? Toda a comunidade científica, essa teoria aceita, oficial e atual. E atual. Então não tem como escapar Não disso tem como aí. escapar, não tem como escapar, né? Professor, Agora, hipoteticamente, numa aproximação do que pensam os ufólogos, né, é possível que nessa evolução, quando a humanidade for colonizar outros planetas, encontre outras humanidades, outras civilizações. E aí é uma coisa, teoricamente, possível, sim. Né? Mas até então ainda não... Ainda não. A palavra ainda ela é forte porque ela diz, é possível que sim. Quem sabe, brevemente. E a ciência, como ela olha a Deus? Vai ser um próximo assunto, mas pode falar desse Não, a ciência tem várias opiniões sobre Deus, é uma boa conversa. Pronto, então no próximo programa a gente vai falar sobre a ciência e Deus. Tá bom, professor? Ótimo. Pessoal, eu conversei aqui com o professor Antônio Miranda, astrofísico da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Nós falamos sobre o universo, tiramos muitas dúvidas e essa figura fantástica aqui, como eu lhe falei, manda para você, numa linguagem bem simples, todo o complexo do que é o universo, do que é a astronomia. Muito obrigado, professor. Obrigado. E até a Quero vir novamente. Muito obrigado. Vai voltar, com certeza. Tá, pessoal, a gente está indo embora. Eu estou voltando amanhã com mais um programa Fala Povo, com mais um tema para você, tá bom? Lá vamos nós e não vamos sós. Programa Fala Povo. Apoio Clínica e Laboratório Lien. Mais de 20 especialidades médicas. Ai, que vontade.